Seja bem-vindo ao nosso canal, porque estou falando hoje no Pense e Viva sobre um assunto muito interessante. Hoje eu quero compartilhar com você sobre sonhos. Muitas pessoas me perguntam sobre esse assunto, eles querem saber todo mundo sonha. Outras pessoas dizem, não, eu não sonho todo dia. Lá uma vez ou outra, e outras dizem, não, eu sonho sonhos perturbadores. Outros dizem, não, eu sonho sonhos bonitos. Outros dizem, eu lembro do meu sonho, eu não lembro do meu sonho. E vem da minha pergunta, sonhos, como funciona isso? O diabo fala através dos nossos sonhos? Existem revelações satânicas nos sonhos? Talvez alguns vão até entender porque falamos sobre pesadelos, mas existem sonhos de Deus. Deus fala através dos sonhos. Vamos entender um pouco desse assunto de uma maneira bem objetiva, mas que vai enriquecer o seu coração. Então, o assunto hoje é sobre sonhos. Vamos entender sobre isso. E para darmos entendimento, vamos ler 2 textos nas Escrituras Sagradas sobre esse assunto. Está em Gênesis capítulo 37, versículo 6. E ele lhes disse, peço que ouçam o sonho que tive. Aí no versículo 9, José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Ok, um outro texto que eu quero compartilhar com vocês está aqui em capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os jovens terão visões, e os seus velhos sonharão sonho, ou terão sonhos, ou sonharão. Então, vamos lá. Vamos entender algumas verdades que elas são fundamentais para isso. Primeiro, o cérebro do ser humano, ele funciona enquanto vivo está. Então, ainda que o meu corpo relaxe e me faça ter que dormir pelo cansaço natural que envolve a necessidade do descanso mental, mas o meu cérebro, o seu cérebro não para de funcionar. Os nossos neurônios continuam trabalhando. Eles têm uma mudança evolutiva logo que você acorda, independente do tempo de horário em que você tira. No entanto, quando você tem esse momento que a gente chama de sono, então é um momento em que parece que você paralisou tudo, que tudo parou de funcionar. Não, isso não é verdade. Quando você dorme, ou até quem está em coma, não importa, o seu cérebro continua funcionando, continua trabalhando. Então, aí vem um detalhe interessante, que eu quero chamar a tua atenção. Todos os dias você e eu sonhamos. Porque o que é interessante é que nos sonhos nós estamos deixando manifestar normalmente no nosso subconsciente aquilo que foi gerado durante o dia ou durante os dias. É muito comum você sonhar, por exemplo, vendo alguém, você com fumaça, ou fumando, ou até mesmo você fumando, um exemplo. Mas Deus, que isso? Simples, porque talvez naquele dia você entrou num lugar em que havia pessoas fumando, ou que hoje não se usa tanto quanto, mas era muito comum às vezes as pessoas fumar dentro do ônibus. Enfim, então você, por não aderir muito à questão do fumo ou nada, então aquele cheiro, naquele ambiente, ele incomodou você ou chamou a sua atenção.
Então é normal que você sonhe com pessoas fumando, com cheiro de cigarro, ou você mesmo fumando. É como você ver um acidente ou assistir um filme de diversas formas, fases, né? Seja ele romance, e você tem sonhos que envolvem romance. Se você acostumar a ver filmes que movem criminalidade, você sonhar com morte, com pessoas matando as outras. Eu estou falando na telecomunicação, seja na rede social, seja na televisão, seja no dia a dia, seja na convivência. Às vezes você se aborrece por algum problema, então você tem um sonho de algumas perseguições, de algumas angústias. Agora, é verdade que muitas pessoas não lembram dos seus sonhos, mas todas sonham todos os dias. Algumas pessoas vão lembrar dos seus sonhos e vão lembrar de sonhos que são exatos, como se fosse uma história, do início ao fim. Outros você sonha num pedaço que você muda para outra situação que não tem nada a ver com aquela situação. E alguns acabam sonhando com sonhos até bonitos e acordam felizes, tem uma reação logo que acorda, porque a manifestação daquele sonho às vezes acontece no final do seu sono. Então você, ao sonhar, você acorda com aquelas reações. E se for ruim, você acaba acordando um pouco angustiado por causa dos sonhos ruins. Então vamos primeiro entender de forma natural. Todos sonham todos os dias e esses sonhos variam de acordo com o ambiente em que você está relacionável, o que você está ouvindo, o que você está vendo ou está tocando. Isso implica muito com a sua noite noturna de sonhos no seu sono. Agora, segundo, nosso cérebro, ele trabalha com a consciência, que é o mundo externo, onde não há segredo no mundo espiritual. E você ainda não ouviu a mensagem que eu já ministrei, como vencer através da conversa com o diabo, você ouça, que você vai ter um esclarecimento melhor sobre isso. Está aqui no nosso canal. Agora, então tem o subconsciente, que é o lugar onde se move, se manifesta as ações dos nossos sonhos. E o nosso inconsciente é onde nós absorvemos a essência de tudo aquilo que absorvemos através da consciência, geramos no subconsciente. Então a essência daquilo vai para o nosso inconsciente e é exatamente aquilo que nos torna, que nos faz ser, que molda o nosso caráter. Por isso é muito importante que você encha a sua cabeça de coisas boas. Bem, mas não é esse assunto agora. O assunto agora é sonho. Então, agora o diabo pode entrar nos sonhos? Pode e entra. Ele entra através da consciência que penetra no inconsciente. Então ele traz pela consciência sonhos perturbadores. Não são sonhos naturais por circunstâncias que você viveu no mundo externo. Ele vem e traz pesadelos ou demônios te perturbando, pessoas querendo te matar. Eu particularmente, quando o diabo ele quer me perturbar, e ele faz isso muitas vezes, entre tantas formas, ele me perturba muito nos sonhos. E um dos sonhos de pesadelos que eu tenho é que sempre está envolvido com criminalidade. Eu estou sempre dentro de um ambiente complexo, num lugar onde tem muitos criminosos com armas pesadas, e eles tentam me matar, vão atrás de mim, eles querem me detonar, eles querem me destruir. E na maioria dos sonhos eu tenho a alegria de ter nos sonhos, justamente porque eu fujo, corro e acabo voando nos sonhos. Eu gosto dessa parte porque quando eu estou voando, então é difícil, é como se fosse um super-herói, fique voando assim, eu ando e vou flutuando e vou embora. E posso acelerar a minha velocidade para que eles não me alcancem. Mas mesmo assim, esse sonho é atormentador. Ou sonho com uma casa velha, uma casa muito feia, uma casa muito suja, e que aquilo me traz angústia. Não é pela casa em si, eu diagnóstico que aquele sonho é maligno, aquele sonho é atormentador, aquele sonho, eu vejo a ira do diabo tentando usar monstros, situações para tentar me destruir. E Deus permite para que eu possa entender o que o diabo está fazendo no mundo espiritual para me detonar.
É claro que quando nós temos sonhos de pesadelos satânicos não é o pesadelo natural das circunstâncias adversas da vida, preste atenção, estou falando de intervenção maligna nos sonhos. Então nós acordamos não apenas com aquele sentimento angustiante passivo, a gente acorda com um sentimento angustiante ativo, pernicioso, maligno, e às vezes o dia inteiro é perturbador. Então o diabo, e tem pessoas que têm essa perturbação, que às vezes tentam dormir e vem aqueles sonhos pesados, elas acordam, não permitindo que elas durmam. E tem pessoas que não conseguem ter sonhos tranquilos, porque toda noite tem sonhos perturbadores. São sonhos malignos, são sonhos de pesadelos satânicos. É o espírito mal entrando dentro da sua mente para te perseguir, te perturbar, te desorientar. Para você que é um cristão, você tem uma arma, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando isso acontecer noturnamente, quando você acorda da madrugada suado, angustiado, como se alguém estivesse sufocando, ou sonhos perturbadores, primeira coisa que você tem que fazer é levantar e fazer um clamor a Deus. Vai lá, lava o rosto e clame ao Senhor, dobre o joelho, de pé. Não ore, procure não orar deitado, porque você vai dormir. Você tem que agora guerrear. Você tem que mostrar para o diabo que você sabe quem você é. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Então ele não pode entrar no seu sonho e ficar te perturbando, porque a própria palavra diz no Salmo: em paz me deitarei e em paz dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar com segurança. Então você tem que se posicionar. Se a palavra diz que você tem condição de dormir em paz, de deitar em paz, dormir em paz, então não tem capeta que vai ficar te perturbando, salvo se for uma exceção de Deus para te trazer revelação da ira do diabo. Assim mesmo, você deve se posicionar contra ele e repreendê-lo. Fala: sai para lá, Satanás, com seus demônios, saia da minha mente, saia da minha casa, aqui você não tem vez. É como aquele filme O Quarto de Guerra. É muito interessante aquele filme, porque ele fala dessa realidade. Então você repreende, ou se você acorda pela manhã atormentado pelos sonhos de terror que o diabo veio. Não foi sonhos de terror que o diabo veio, preste atenção, porque ele quis te detonar pelo processo comum dele, querer te detonar não, incomum porque foi enviado não. Separe uma coisa de outra, porque tem muita gente que tem sonhos perturbadores porque gosta de assistir filme de terror. Filme de terror é janela do diabo em sua mente. Filme pornográfico é janela do diabo em sua mente. Então você vai receber aquelas informações satânicas e você vai ter sonhos voltados para aquilo, somente de terror, porque você vai acordar perturbadíssimo, e vai ficar em crise. Então você deu lugar ao diabo, mas eu não estou falando de você dar lugar naturalmente ao diabo por você abrir a janela da sua mente. Eu estou falando quando você não fez nada disso, você tem uma vida tranquila, uma vida íntegra, você procura separar o santo e o profano e você começa a sofrer ataques noturnos, ataques em seus sonhos. Então aí você se posiciona, você acorda de manhã, repreende, ou antes de dormir, você repreende. É muito comum que na geração de hoje os crentes não orem para dormir, não dê boa noite ao Espírito Santo, não peça a bênção de Deus para dormir. É muito comum, hoje está muito banalizado. É um evangelho bem light, que não se ora para alimentar, não se ora quando acorda, não se ora quando dorme, que é um erro. E em um outro vídeo eu vou falar sobre isso. Mas agora eu estou falando sobre sonho. Então você deve orar antes de dormir e pedir a Deus que proteja seu coração, proteja sua mente e que repreenda todo o mal, você tenha um sono tranquilo e que tenha sonhos naturais bons ou sonhos divinos maravilhosos. Amém? Então tá aí a primeira parte que trata sobre os sonhos satânicos. Agora eu quero fechar falando sobre sonhos de Deus. Deus fala através dos sonhos, fala e fala muito. Fala e fala muito. Então aqui eu dei dois exemplos, um de José e um que estava em Joel, mas que o apóstolo Pedro, pregando, ele sustentou essa verdade, dizendo: os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Não quer dizer que seja necessariamente ser idoso, pode ser, o velho ali pode ser maduro, né? Não necessariamente uma pessoa idosa, uma pessoa velha de idade.
pode ser uma pessoa de maturidade, porque muitas vezes a Bíblia, quando apresenta o velho, ela está falando de maduro, é tipo o ancião. Então, o ancião não é necessariamente uma pessoa idosa de idade, é uma pessoa madura, uma pessoa que alcançou maturidade, pode ser um jovem maduro, né? Uma mulher, um homem maduro, mas seja como for, o texto está dizendo. Agora, é interessante porque Deus fala através de sonho. Esse é um dom do Espírito. Esse dom o dom de sonhar em revelação está contido na palavra de revelação. Lá em Coríntios capítulo 12, então quando fala da palavra de sabedoria e da palavra de revelação, a palavra de revelação, ela tem várias extensões de manifestação, e entre elas o sonho, entre elas as visões. Então Deus fala através de sonhos, sim. Deus vai usar a sua mente e Ele vai trazer verdades proféticas para que você possa saber o que Deus está fazendo ou o que Ele vai fazer através dos sonhos. No caso de José aqui, Deus mostrou o que ele ia fazer. Deus já estava revelando para ele que ele ia ser um governador de um porte tão alto que até a sua família ia se inclinar e depender da direção dele. E foi isso que aconteceu futuramente. Então, existem outros sonhos que a Bíblia apresenta em que Deus falou, como Deus deu sonho para José, quando José queria deixar Maria, porque ele estava noivo dela, não tinha tido caso sexual com ela, ainda ia se casar, e ela se apresenta como grávida, né? Doeu a cabeça aqui, pô, tá louco. Mas aí Deus falou, mandou um arcanjo, eu acho que foi o Gabriel, falar com ele em sonho. No sonho, você vai ver que José teve um sonho, e Deus falou com José, para falar sobre algo presente. Então Deus pode falar sobre algo presente, dando livramento, abençoando, mostrando proteção, mostrando bênção, como também alguma coisa que vai acontecer. Algumas pessoas me passam sonhos que eu acho que é interessante, e elas me contam que já tiveram, que eu estava no sonho abençoando, eu estava no sonho com uma espada, livrando elas, eu estava no sonho dando uma palavra, mas eu digo para elas, eu só representava o anjo do Senhor, não era eu pessoalmente, porque eu não sou nada, eu sou uma pessoa humana. Agora, Deus me ungiu com uma capacidade profética e que vai vincular algumas verdades na vida de algumas pessoas. Então, muitas pessoas às vezes me veem no sonho delas, livrando elas de situações ruins, de guerras, mas porque eu estou no estágio também de sacerdote, intercessor. Então, mas normalmente eu represento ali um anjo, represento o Senhor, mas não que eu seja isso, por favor. Não sou nenhum querubim, nem sou nenhum Jeová Júnior, eu sou um servo de Deus, como você é. No entanto, Deus fala através dos sonhos. Agora, o que eu preciso entender? Eu preciso entender se Deus está falando. Porque nem sempre, porque o sonho pode ser meu, pode ser do diabo, pode ser de Deus. Eu tenho que entender. Então, eu não posso ir sonhando qualquer coisa e achando que aquilo foi Deus. Tem que ter cuidado. Então, eu preciso de um outro dom que está lá em Coríntios, que é o dom de discernimento de espírito. O discernimento de espírito vai me fazer saber se aquele sonho foi meu, se foi do diabo tentando me detonar, me perseguir, tirar minha paz, ou se foi de Deus, se esse sonho bom, se sonho ruim, porque Deus fala através de sonhos. Então, quando o Espírito Santo me deu paz, me deu entendimento que aquele sonho é de Deus, e eu posso ter a revelação do sonho. Agora, um detalhe, o sonho de Deus, quando ele é de Deus, ele não te traz perturbação. Ele só traz perturbação para o não crente. Nabucodonosor, Faraó, teve sonhos, preste atenção, ficaram perturbados porque eles não serviam a Deus. Quem serve a Deus, ainda que seja um sonho complicado, eles vão redefinir aquele sonho. O diabo está tentando e Deus está mostrando que o diabo está fazendo no mundo espiritual, mas Deus quer me dar livramento, quer que eu ore mais. Então não tem perturbação para o crente, só quando o crente é religioso ele não tem experiência com Deus. Os sonhos proféticos, estranhos, complexos,
são difíceis, são angustiantes para o não crente, ou desviado, ou desigrejado, ou que está na igreja sem experiência com Deus. Tudo bem? Mas para você que serve a Deus, que tem comunhão com Deus, pode ser o sonho mais pesado que for. Você pode sentir uma angústia da situação da dor profética, não numa angústia que te deixe mal, que vai te deixar deprimido. Não, nada disso. Vamos separar as coisas. Mas então, o sonho de Deus, ele pode ser um sonho para revelar uma verdade atual, para te dar livramento, te dar paz, te dar tranquilidade, deixar você light, né, consolo. O sonho de Deus pode ser uma profecia, que essa profecia pode ser algo comum, mais simples, como pode ser algo danoso, algo complexo. Então você tem que estar atenta. Mas quando você, para entender isso, é hora a Deus. Aí o Senhor vai, o Espírito Santo, que é o nosso amigo, que ele é real, ele é uma pessoa, ele vai te dar a direção que aquele sonho é divino. E você vai entender que é divino. Uma vez que você sabe que é de Deus, então você vai descansar no Senhor. Porque tem sonhos que é para aquele momento. Só que tem sonhos que é para o futuro. Tem sonhos que você nem vai ver cumprido. Entenda isso. José teve esse sonho, José aqui de Gênesis, né, filho de Jacó, mas só de prisão ele ficou 14 anos. Então ele levou muitos anos aí, não sei quanto tempo foi, porque eu não vou dar uma afirmação, porque eu não me informei sobre isso, só sei que ele ficou 14 anos preso, isso eu sei. Então, mas ele, fora o tempo em que ele ficou na casa de Potifar, fora o tempo que os irmãos levaram, que ele ficou escravo, então tem um tempo aí que ele ficou. Digamos que tenha ficado aí, sei lá, 15, 16, 17, 18 anos, 20 anos, para que aquele sonho se cumprisse. Então não foi de uma hora para outra, levou um tempo para que ele pudesse ter o sonho realizado. Agora, de José, esposo de Maria, já foi imediato, ele sonhou por agora, ele sonhou, Deus falou com ele para aquele momento. Então você precisa pedir a Deus o dom de discernimento do Espírito, que é uma dádiva que Deus dá para que nós possamos usar, e através dessa conversa com o Espírito Santo te trazer luz e convicção sobre aquele sonho. Eu quero falar sobre sonhos aqui para findar, para que a gente tenha cuidado. Eu quero findar dizendo, nem sempre a pessoa que está no sonho é a pessoa da realidade. Vou repetir isso. Nem sempre a pessoa que está no sonho é a pessoa da realidade. Eu já falei sobre a minha vida, da minha pessoa. Eu lembro que quando eu era jovem, eu tinha saído do seminário, eu estava trabalhando numa igreja em Petrópolis e o Deus estava derramando uma unção de graça sobre a minha vida tão forte que o pastor organizou culto todos os dias. E todos os dias a igreja estava cheia, Deus estava operando muito. E um senhor, que era um evangelista veterano, teve um sonho comigo e com uma irmã que ela veio me ajudar. Veio me ajudar a fazer um trabalho lá na igreja. Uma amiga minha, companheira de ministério, e ela veio fazer um trabalho com as crianças, me ajudar, e ele teve uma visão que essa irmã e eu entrava na igreja de mão dada, e ela com um vestido todo de branco, todo branco. Então, quando ele teve esse sonho, teve um sonho, né? Ele contou o sonho lá, publicamente, na igreja, domingo, igreja cheia. Ora, eu não tinha nada a ver com aquela irmã da minha amiga. E o que vai querer fazer agora? Não tinha nada que me prendesse ela a mim, pelo menos até onde eu sei dela, não, mas de mim não tinha nada. Aí o que eu fiz, pedi a palavra e disse, irmãos, esse sonho é de Deus. Realmente a irmã fulana, ela veio para me ajudar e nós estávamos de mão dada, é unidade no mundo espiritual, e branco é santidade. Não tem nada a ver com casamento. Nada a ver com casamento. Isso aí é ação espiritual, unidade no espírito, em santidade, para fazer a obra de Deus. Pronto, já resolvi o problema. Por quê? Ele interpretou que aquele sonho era para casamento. Olha só, se eu não pensasse na hora de me posicionar, todo mundo ia achar que eu tinha que casar com aquela irmã. E talvez, tadinha, a irmã podia até achar também que eu tinha que casar com ela. Olha que confusão que daria para mim.
Então, queridos, nem sempre o sonho tem que pedir interpretação para Deus, porque nem sempre o sonho é aquilo que você pensa e nem não é aquela exatidão, é um sonho de Deus. E nem sempre o sonho da pessoa que está no sonho é a pessoa que está no sonho. Tudo bem? Eu espero que Deus te abençoe. Tome bastante cuidado. Falando de sonho, rapidamente, antes de encerrar, eu lembrei de um outro testemunho, de um irmão que teve uma visão com outro irmão e um sonho muito claro. E aquele irmão estava fumando escondido. Ora, ele contou para o pastor. Naquela época, a Assembleia de Deus, com todo carinho a todas as Assembleias de Deus, mas eu sou um assembleano ainda de coração, mas naquela época alguns pastores, por falta de conhecimento, de maturidade, qualquer informação que eles tinham, eles saíam excluindo a turma. E o pessoal gostava do negócio da exclusão, né? Parece que criava mais temor ou medo. E o pastor não pensou duas vezes, aceitou aquela palavra como fosse uma profecia e excluiu o irmão na terça-feira. Ora, foi um momento muito difícil para aquele obreiro. E ele não tinha fumado, não fumava, não tinha nada a ver. Mas qual foi a questão? Que aquela irmã, ela foi trabalhar e depois eu fiz parte desse problema, então eu procurei buscar informações como um bom detetive. E aquela irmã foi trabalhar e naquela época eu não falei, tinha pessoas que fumavam no ônibus. E naquele dia tinha umas 3 pessoas fumando e o cheiro de cigarro era muito forte. E ela dormiu com aquilo na cabeça, isso é sonho natural. Só que no sonho que ela teve, ela viu o bendito obreiro fumando, mas não tinha nada a ver o obreiro fumando. Ela foi o aspecto psicossomático que envolveu a mente dela e trouxe a imagem daquele irmão para que ela pudesse viver aquela cena. Ela não, ele, né? Viver aquela cena e expor aquela situação de forma errada, em nome de Deus. Então tome cuidado. Não entendeu, queridos? Ore. Não entendeu? Busque a Deus. Não saia falando o que não deve falar. Deixa que Deus cuida da obra dele. Deus cuida dos seus filhos. Amém? Eu espero que esta palavra sobre sonhos, nesse Pense e Viva, que foi até mais longo do que o normal, tenha te ajudado. Sonhos naturais. Sonhos de Deus. E repreenda os sonhos das trevas. E, detalhe para me orar, quer sonhar sonhos naturais bons? Então procure pensar em coisas boas. Leia a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada está cheia de verdade, 600 mil promessas que vai encher a sua cabeça de coisas boas. Leia livros saudáveis, ouça músicas, pense em coisas boas, assista coisas boas na internet, na televisão. Procure estar envolvido com coisas boas. Fuja de tudo que é coisa ruim, de pensamentos ruins, porque você vai ter sonhos muito melhores no âmbito natural. Beijo no coração. Eu vou fazer uma oração por você. Pai, eu estou diante de pessoas que estão me assistindo agora, que estão sendo enriquecidas com essa resposta sobre sonhos. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha ministrar o seu coração, para que elas possam ter paz. As que estão sofrendo a dificuldade da interpretação dos sonhos naturais, que elas agora passem a cultivar pensamentos bons para não ter sonhos atribuladores. E as que estão sofrendo sonhos malignos, pesadelos satânicos, eu repreendo em nome de Jesus, seja ele enviado por bruxaria, feitiçaria ou por legalidade. Eu declaro, saia da vida, da mente desta pessoa, em nome de Jesus, receba paz para seus sonhos, seu sono tranquilo. E essas pessoas, Deus, que o Senhor quer falar com elas através dos sonhos, umas de algumas formas simples e outras por dons espirituais. Então, use essa pessoa mais e mais, e que ela tenha maturidade, que ela tenha sabedoria, inteligência, discernimento para poder desenvolver o entendimento do sonho para a glória do teu nome, edificação das vidas, em o nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Beijo no coração, tenha um excelente dia. E se esse vídeo foi bom para você, então dê o seu like ali e compartilhe com outras pessoas para que elas sejam edificadas.